A gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre o desenvolvimento físico e cognitivo da adolescência, é, como eu combinei com vocês. Eu vou compartilhar os slides que estão disponíveis também no Blackboard para que vocês possam me acompanhar. Deixa eu só me achar aqui no processo do compartilhamento. Pronto, agora sim. Então, como a gente veio conversando, o desenvolvimento físico e cognitivo da adolescência é uma etapa matemática bastante importante, porque a gente está falando de aspectos normativos, de marcos normativos do desenvolvimento dessa etapa da vida, que é bastante cercado de mitos, né? Como a gente vem conversando, grande parte da imagem construída desse adolescente difícil, rebelde, em crise, eh, tem no senso comum uma relação com seus aspectos físicos, hormonais e com as mudanças físicas que estão acontecendo nessa etapa do desenvolvimento. De algumas décadas para cá, a gente tem avançado também no conhecimento sobre o desenvolvimento cognitivo e no desenvolvimento neuronal dessa etapa do desenvolvimento, e a gente tem fortalecido de alguma forma esse estereótipo do adolescente que ainda não se desenvolveu, que não pode ser responsável pelas suas, pelo, pelas suas decisões, né, que é muito impulsivo e de que isso é consequência apenas dos processos neurológicos e fisiológicos, né? Então, a nossa intenção é de conversar um pouco sobre como esses processos físicos e cognitivos aparecem, né? O que que a gente pode apontar, o que que é importante para nós, como profissionais da saúde, conhecer para poder orientar pacientes, famílias, mas também para a gente desmistificar alguns desses mitos, né? Então, a gente começa com um dos desafios que é como é que a gente pode marcar o que é a adolescência, né? E a gente vai perceber que algumas civilizações, alguns povos têm marcadores mais claros para o início da maturidade ou para o fim da infância, como no caso dos judeus, né, que tem o Bar Mitzvah, né, que é esse marco dos 13 anos, ou algumas comunidades de povos originários, né, na América do Norte, como os Apaches, né, que tem um ritual de 4 dias quando a menina fica menstruada pela primeira vez, né, assim como algumas tribos africanas eh, têm um processo de marcadores, como a circuncisão feminina, que é a mutilação genital e a retirada do clitóris, né, que é bastante discutível em termos culturais, porque a gente entende que aquilo talvez tenha relevância para aquela cultura, entretanto, você está falando de um procedimento cirúrgico feito em condições subhumanas, com um índice de contaminação e morte até, né, dessas meninas que são podadas da sua capacidade física ou, né, destituídas socialmente dessa capacidade de sentir prazer, né. Então a gente pode até discutir se esses marcos são relevantes ou não, se eles são, eh, aceitos no nosso conceito de direitos humanos, mas existem marcos, bastante claros, né, de quando que esse jovem ou quando esse indivíduo deixa de ser criança e passa a ser adolescente em algumas situações adulto, né. Na, hã, na nossa realidade ocidental, a gente tem marcadores menos claros, né, e alguns deles, se sobrepõem, alguns deles se confundem um pouco, porque eles estão focados em aspectos diferentes da adolescência, né. Então alguns autores, e teóricos da área do desenvolvimento vão fazer um marco da adolescência entre os 12 e 18 anos, no Brasil, o que é consistente com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou com o entendimento da maioridade civil, né, aos 18 anos, e que se entende, né, a aplicação do ECA para adolescentes dos 12 aos 18 anos. Agora, se a gente tem foco em alguns aspectos da saúde, como no caso da OMS, da Organização Mundial de Saúde, a gente vai esticar um pouquinho para antes, um pouquinho para depois, né, considerando a adolescência dos 10 aos 19,
Para o Ministério da Saúde, a gente também vai pensar dos 10 aos 24, isso é guia de diversas políticas públicas, como vacinações específicas, tratamentos específicos para essa população. E se a gente vai para algo mais amplo e mundial, como a Organização das Nações Unidas, e que aí está focando não só em aspectos de saúde, mas também em aspectos de empregabilidade, aspectos de dignidade humana e educação, né, e uma série de outras questões, a gente vai pensar a adolescência dos 15 aos 24 anos. Ou seja, não há uma consistência ou uma regra única de quando que a gente considera esse jovem adolescente. Uma coisa que a gente precisa marcar quando a gente está focando nos aspectos físicos é que a gente tem um marcador inicial da adolescência com a puberdade, e aí a gente precisa fazer uma diferenciação, né? A puberdade se restringe às modificações físicas que estão acontecendo durante a etapa da adolescência, mas ela é menor, né? Ela está dentro da adolescência, ou seja, a adolescência inclui a puberdade e as suas transformações físicas, mas ela também é um conceito social, ela fala de cultura, ela fala de outros aspectos que são relevantes para a gente entender essa etapa do desenvolvimento, né? Então, a gente pode iniciar a adolescência com esse conceito de puberdade, né, quando essas mudanças físicas começam a acontecer, mas o fim da etapa da adolescência ele vai ficando meio nebuloso, assim, né? Porque há décadas atrás a gente tinha como critério a chegada da adultez, que a gente pode pensar como uma autonomia profissional, uma independência financeira, uma capacidade de gerir a sua própria vida, coisa que hoje a gente não encontra com muita facilidade aos 18 anos, né? E aí fica spoiler para a gente discutir o jovem adulto mais para frente, mas a gente vai pensar também que esse marco da entrada da adultez, ele também vai sendo alterado socialmente, então vai ficando difícil da gente fechar o conceito, né? Aqui começa a adolescência, aqui termina a adolescência. Isso vai ser complicado. Mas, de forma geral, quando a gente olha para a adolescência, a gente vai compreender, e a gente tem pesquisas científicas que vão reforçar isso para nós, de que a gente tem uma população que está numa etapa que tem um risco aumentado de comportamentos de risco e aumento de vulnerabilidade por conta de vários fatores sociais, né? A gente pode demarcar essa etapa como com um aumento de consumo excessivo de álcool, como um aumento de consumo de drogas, como o aumento de uso de armas de fogo, e riscos como, por exemplo, a velocidade excessiva no trânsito, né? Mesmo que a gente considere no Brasil que a idade para dirigir é só a partir dos 18, mas a gente compreende não só que adolescentes antes disso têm acesso a carros, mas que tem relação com pessoas maiores de idade que têm acesso a carros, mas que também embarcam, né, nesse comportamento de risco. E muitas dessas questões ligadas a fatores de risco vão ter a ver não só com o processo da adolescência e com o processo da maturidade, ou da imaturidade, né, de tomar a decisão de participar de comportamentos de risco numa tentativa de participar de grupos que são importantes para esse jovem, ou quem sabe provar para esses grupos que eles já são fortes, adultos, maduros, quando na verdade não necessariamente. Assim como a gente vai conseguir embolar isso com papéis de gênero, né? A gente vai ter meninos assumindo comportamentos de risco desses que a gente está falando com mais frequência do que meninas, numa tentativa de demonstrar essa masculinidade, né, que é tão importante na nossa sociedade. Mesmo que a gente aponte uma série de questões que são arriscadas para a saúde desse jovem, de forma geral, a maioria dos adolescentes tem boa saúde, né? A gente vai ter um índice baixo de doenças que são específicas dessa faixa etária, ou de processos que atingem especificamente essa faixa etária, né? Então, de forma geral, a gente pode considerar que a maioria dos adolescentes tem boa saúde. Agora, entrando especificamente no desenvolvimento físico e como esse desenvolvimento acontece, a gente vai considerar a puberdade como essa etapa de um rápido crescimento em altura e peso, em diversas mudanças nas proporções e formas do corpo, e, por fim, a maturidade sexual, né? Então, o desenvolvimento dessas capacidades físicas que levam à maturidade sexual ou que permitem a esse jovem chegar na capacidade reprodutiva, né, vai ser o que caracteriza essa puberdade.
E a gente vai entender o início dessa puberdade como ativada por diversos processos fisiológicos e de uma série de substâncias, né, que vão começar a funcionar, né? Então a gente vai ter o início com a ativação das glândulas adrenais, e a partir dessa ativação a gente vai tendo um movimento em cascata, né? Que um hormônio leva a outro, que leva a outro, e que a gente vai tendo o desenvolvimento de diversas mudanças que acontecem no corpo, né? As primeiras mudanças que acontecem no corpo são aquelas que afetam os caracteres sexuais primários. O que que a gente chama de caracteres sexuais primários? São aquelas características que diferenciam os indivíduos ou o sexo dos indivíduos desde o nascimento. E aqui a gente faz um parêntese, nós estamos falando do desenvolvimento físico em indivíduos cisgênero, né? Então, os processos transexuais ou os processos é, de alterações nos caracteres sexuais primários, a gente não vai ter condição de falar desse detalhamento, então a gente está focado no desenvolvimento normativo de pessoas cisgênero, né? Ou seja, que o sexo atribuído ao nascimento é o mesmo que essa pessoa se identifica mais para frente em termos de identidade sexual. De isso, né? Então, esses caracteres sexuais primários são aqueles que diferenciam o sexo desde o nascimento, ou seja, que nascem com o sujeito, né? Então, esse bebê menina, ela já nasce com ovários, trompas, útero e vagina, assim como esse bebê menino já nasce com pênis, testículo e saco escrotal. Então, o desenvolvimento, o crescimento desses itens, a mudança de forma desses itens são consideradas as mudanças nos caracteres sexuais primários. E eles são os primeiros que vão ser movimentados a partir dessa ativação das glândulas adrenais. A gente também vai ver o desenvolvimento e alterações nos caracteres secundários, ou seja, que são caracteres que vão diferenciar os sexos, mas que não estão presentes no nascimento, como no caso das meninas, o crescimento dos seios, de pelos pubianos e axilares, o aumento dos quadris, a menstruação e a acne. São processos que vêm na segunda etapa, né, que também se desenvolve, mas que a gente não encontra no bebê menina. E no caso dos meninos, as mudanças que acontecem na voz, o aparecimento de pelos pubianos e axilares, pelos pelo corpo, acne, produção de esperma, alargamento dos ombros e ganhos de massa corporal são alguns dos exemplos de caracteres secundários que vão ser atingidos por essa movimentação hormonal que é caracterizada na puberdade. Essas mudanças, elas se devem ao aumento da produção de hormônios sexuais, né? A gente vai ter uma superprodução de androgênios, né, que vão levar, por exemplo, ao aparecimento de pelos pubianos axilares e faciais, que são processos que começam muito cedo, né? Eu não estou dizendo que a gente já tem o desenvolvimento de pelos pubianos dos 5 aos 9 anos, mas que a gente já vai ter uma subida desses processos hormonais já a partir dessa idade, né? A gente também vai ter um aumento de estrogênio, um aumento de testosterona, tanto em meninos quanto meninas, que vão levar a essas mudanças, né? Saber esses hormônios, quais funcionam, quais que levam cada coisa, para essa disciplina eles não são relevantes, a gente só precisa entender que existem movimentações hormonais que estão acontecendo, que a gente tem hormônios específicos, né? Hormônios sexuais são específicos para esse desenvolvimento e que vão estar, de alguma forma, ligados ao desenvolvimento sexual do indivíduo durante toda a vida, né? Então, vamos pensar, o aumento do estrogênio, ele vai levar ao desenvolvimento, como a gente disse ali, dos ovários e o crescimento dos genitais e seios. Ele também vai estar envolvido no processo de produção de amadurecimento dos óvulos e de possibilidades de preparar o corpo da mulher para engravidar, do ciclo menstrual, assim como a falta desse hormônio mais para frente é o que leva ao início da perimenopausa e menopausa, né? Então, durante toda a vida dessa indivídua, né, esses hormônios sexuais vão estar presentes e quando eles começam a funcionar, é o que a gente vai chamar de puberdade.
O início da produção desses hormônios sexuais, especificamente, está ligado aparentemente ao peso do sujeito, ou seja, de alguma forma, ele não é, a gente está simplificando o processo para deixar ele mais claro, mas, ou seja, não é o único item que leva o corpo a compreender que está no momento da puberdade, mas o peso é uma característica importante para que o corpo comece a interpretar: olha, esse sujeito já tem esse peso, já tem essa altura, já tem esse tamanho, logo é muito provável que esteja na hora da gente começar a funcionar, né? E aí a gente tem um processo hormonal e um caractere químico que é a leptina, né? Que a sua concentração, já que ela está também presente e concentrada em células adiposas, né? Células gordurosas do corpo, quando a gente tem uma concentração de leptina, a gente lembra aquela lógica de cascata, né? Eu aumento a produção de leptina, eu aumento a concentração de leptina porque eu tenho mais massa, logo também mais células adiposas. Isso leva a uma estimulação do hipotálamo e da hipófise, sinalizando que está na hora, né, de iniciar a produção nessas glândulas sexuais, e a gente vai ter o início desse processo de puberdade. Também nos leva a refletir de como que no último século, vamos pensar, alterações na alimentação da população, do acesso à população, a alimentos específicos, né? Se a gente for pensar do século XX para frente, especialmente metade do século XX para frente, o acesso de alimentos que são mais gordurosos, com uma alimentação nem sempre equilibrada, que em alguns países leva a índices de obesidade muito cedo, isso também tende a afetar o progresso e o início desse processo de puberdade, especialmente no caso de meninas, né? E essa é uma apenas das várias explicações do porquê que a gente consegue acompanhar, né, no último século, uma diminuição da média de idade da menarca, que é a primeira menstruação, né? A gente diminuiu cerca de um ano e meio no último século, né? Então, se a gente for pensar desenvolvimentalmente, assim, para a raça humana, um século é bem pouco tempo. Então, a gente tem observado mudanças importantes, né, no funcionamento, que tem a ver com uma série de questões da nossa alimentação, mas também o tipo de alimentação, e parte dessa explicação se deve a essa maior concentração de leptina no corpo a partir do sobrepeso e do crescimento dessas meninas, né? Então, uma vez que a gente dá início a esses processos, a gente vai tentar compreender como que esse processo acontece, né? E aí a gente tem que pensar que são pesquisas difíceis de fazer, né, em termos mundiais, né? Porque você tem uma observação que geralmente é feita por pediatras ou profissionais da saúde que acompanham essa criança durante a infância, que vão conseguir a participação de famílias em pesquisas quantitativas, que nos levam à possibilidade, por exemplo, de criar uma classificação do desenvolvimento físico a partir de mudanças na genitália e nos seios, no caso das meninas, né? Então, essa classificação que foi criada, a gente traz aqui um dos modelos, que é o modelo de Turner, que vai nos apontar tanto no desenvolvimento físico, desculpe, de meninas quanto de meninos, né? Então, a gente tem a fase um, né, que é a completa ausência de pelos, e a mama infantil, né, que a gente só tem a papila elevada, mas que a gente não tem o desenvolvimento de seios, e aí a gente vai organizar tanto o desenvolvimento de seios quanto o desenvolvimento de pelos pubianos em 5 etapas, né, numa tentativa de classificar, olha, por mais que as pessoas desenvolvam isso em épocas diferentes, porque a gente vai ver isso daqui a pouquinho, que as idades onde isso acontece têm uma relação muito forte com a genética desse sujeito e não apenas com aspectos normativos do desenvolvimento. Então, a gente consegue avaliar, olha, independente de quando essa criança vai iniciar o desenvolvimento dos seios, a gente pode avaliar que nesse momento, independente da idade, ela está no nível 3, né? Isso significa que a gente ainda tem 2 etapas pela frente, né? Nos dá uma ideia. E a gente tem aqui também o desenvolvimento do tamanho do pênis, testículo e escroto, além do desenvolvimento, o crescimento de pelos pubianos, né? Então, ter um critério nos ajuda nesse mapeamento de essa criança estar adequada à expectativa normativa que a gente tem de desenvolvimento para ela ou não, né? Esse acompanhamento, obviamente, não é foco do psicólogo, e muitos dos profissionais que estão em aula conosco também, né, acho que
em alguns aspectos, talvez a enfermagem, né, mas muitas vezes é acompanhado pelo pediatra e serve para a gente compreender o que está acontecendo com esse indivíduo e da gente compreender que a gente precisa estar atento à velocidade do desenvolvimento e ao momento onde esse desenvolvimento inicia, né, e caminha. Por quê? Porque como profissionais de saúde, a gente precisa compreender que se tem atraso demais, se tem avanço rápido demais, pode ser que tenha alguma coisa errada com o desenvolvimento físico desse adolescente, e a gente precisa ter condição de encaminhar para uma avaliação, né? E por que encaminhar para uma avaliação? Porque há processos é, de desenvolvimento físico que tem janelas de desenvolvimento que a gente não pode perder, né? É o caso do crescimento em altura, né? Então, existe uma série de hormônios que estão ligados ao crescimento e que vão sendo concentrados numa etapa específica do desenvolvimento, e se por algum motivo essa criança não está crescendo como seus pares, e pensando esse sujeito como um sujeito único, que tem uma genética única, que tem pais com alturas específicas, que tem acesso a uma alimentação específica, que tem acesso ou não a exercício, a gente tem outras variáveis contextuais que têm que ser levadas em conta, mas ainda assim eu preciso avaliar de que, olha, esse guri não está crescendo tanto quanto poderia. E eu não posso esperar a adolescência passar, porque aí a gente perde a janela de intervenção, né? Então, perceber que ele está ficando para trás do que os seus pares, apesar de ter pais que têm uma altura média, por exemplo, são altos, e encaminhar esse adolescente para uma avaliação médica, hormonal mais detalhada, permite que essa família possa intervir, né? Pode ser que a gente descubra que há falha na produção desses hormônios de crescimento, ou em outros casos, eu me lembro de um caso que eu acompanhei, a família que o guri produzia hormônio de crescimento, mas não conseguia absorver o hormônio de crescimento, né? Então, fizeram uma intervenção de quase um ano com medicamentos, superalimentação, exercício físico, etc., e se consolidou uma potencialidade de crescimento na adultez, né? Essa era a previsão dos médicos, eu não acompanhei esse jovem por mais tempo do que a adolescência, mas a previsão é de que ele, intervindo a tempo, aumentou uma possibilidade de 10 a 15 centímetros a mais de crescimento, né? Então, a gente está falando de uma capacidade genética desse guri de chegar, sei lá, 1,75 m, e que por algum equívoco no processo de adolescência, se a gente não tivesse intervido, ele teria uns 60, né, de altura, né? Então, pensar essas possibilidades de desenvolvimento e entender quando que elas devem estar acontecendo, nos permite fazer intervenções precoces, né, para a gente compreender. Outras mudanças que também são atribuídas aos hormônios, como a exacerbação das emoções e variação de humor, de fato aparecem, né? Então, as pesquisas apontam que os hormônios estão associados a um aumento da agressividade em meninos e meninas, assim como a maiores índices de depressão em meninas, ligados também a hormônios sexuais. Porém, essas mesmas pesquisas também apontam que outras influências, para além dos processos hormonais, como o sexo, idade, temperamento, momento de ocorrência da puberdade, parecem ser tão ou mais importantes do que os hormônios para o controle das emoções e das variações de humor. É interessante a gente perceber como que a gente atribui muita força aos processos hormonais, e as pesquisas vão apontar que eles sozinhos, os hormônios por si só, não produzem tantas variações de humor e tantas explosões de agressividade, de rebeldia, como a gente gosta de atribuir. Eles são parte do processo, mas em muitas situações, esses comportamentos acontecem por relação com sono, com relação à alimentação, com relação à falta ou existência de exercício físico, com relação ao quanto esse adolescente é escutado, o quanto ele se sente acolhido nesse mar de emoções que ele está vivenciando, né? Então, a gente não pode, as pesquisas não nos permitem, nesse momento, atribuir apenas, né, aos hormônios toda essa alteração de humor que a gente atribui à adolescência. Além disso, a adolescência é uma fase de inúmeras mudanças físicas e psicológicas que parecem ter mais força do que os hormônios por si só nesse momento.
A iniciação sexual, por exemplo, sofre mais influência dos amigos do que dos hormônios. Então, há um aumento de hormônios que levam ao interesse na iniciação sexual, ou seja, na primeira relação sexual, ou no envolvimento romântico, né, que vai levar à relação sexual, mas a influência dos amigos, se os amigos já beijaram alguém, já transaram com alguém, acaba influenciando mais a decisão desse jovem de ter a primeira relação sexual do que os hormônios por si só. Então a gente precisa compreender isso tudo num conjunto, né? Então, essa puberdade que a gente está discutindo, então, dura cerca de 4 anos, tanto para meninas quanto para meninos, porém começa antes para as meninas, cerca de 2 ou 3 anos antes, e é por isso que a gente vai ver alterações físicas nas meninas antes do que nos meninos da mesma turma, por exemplo, né? Então, existe uma faixa de ocorrência da puberdade de mais ou menos 7 anos, ou seja, é visto como normativo que alguns adolescentes comecem em tal idade, outros em tal idade. Então, a gente tem uma faixa de desenvolvimento de mais ou menos 7 anos, onde esses 4, 5 anos se encaixam. Porém, mais claro do que quando cada mudança acontece é a ordem em que acontece, né? Então, a gente vai conseguir observar que há uma mudança de altura, um aumento de altura, o aparecimento de pelos, uma alteração da voz e o desenvolvimento de músculos, por exemplo, né? Se a gente está falando do desenvolvimento físico de meninos. Eu posso ter uma alteração muito grande entre meninos de uma mesma turma, de uma mesma escola, de quando esse processo vai começar. Isso tem muito mais relação com o processo, o ritmo de desenvolvimento pessoal desse indivíduo, que tem uma relação com seus aspectos genéticos, familiares, e transgeracionais, né? Então, a forma mais eficiente de eu descobrir ou conseguir chutar quando essa menina vai ter a primeira menstruação, mais do que uma tabela de idades normativas, porque como a gente vai ver daqui a pouco, ela é bastante variável, com que idade a mãe dessa guria menstruou, né? Então, essa relação genética e do desenvolvimento individual, ou seja, essa criança andou cedo, teve dente cedo, é, fez uma série de desenvolvimentos e outros marcos desenvolvimentais na infância cedo, é muito provável que ela também tenha a menarca mais cedo e desenvolva seios mais cedo, né? É um processo desenvolvimental que fala do histórico desse indivíduo e não apenas de um padrão geral. Então, a gente vai entender que há um padrão da ordem dessas movimentações e desse desenvolvimento, mas a idade onde esses aspectos vão se desenvolver varia bastante de sujeito para sujeito, né? Então, a idade média para a entrada na puberdade é de 12 anos para os meninos, variando de 9 a 16, ou seja, a gente tem uma variação bastante ampla de quando esse processo começa, e entre 8 e 10 anos para as meninas, variando entre 6 e 14 anos. São dados dos Estados Unidos, esses anteriores, e a gente pode pensar entre 8 e 13 anos no Brasil. A gente tem uma tabela aqui que nos ajuda a ver esse processo na ordem com que eles acontecem, né? Então, vocês podem ver aqui do lado direito da tabela que a gente tem a idade de aparecimento, ou seja, quando que esse processo descrito na característica ali feminina e masculina começa a acontecer, e a gente vai sempre ter uma variação de muitos anos, né? Então, por exemplo, o crescimento dos seios, ele vai ter início para algumas gurias com 6 anos e para outras com 13. Isso é bastante diferença, né? E é por isso que o marco do desenvolvimento individual e familiar dessa guria tem mais relevância para a gente ter uma ideia desse processo do que esse marco desenvolvimental normativo. Então, o que nos interessa é a ordem dos fatores, né? Então, a gente não vai ter o desenvolvimento, né? A gente não vai ter a menarca antes do início do crescimento dos seios. A gente não vai ter a menarca antes do início do crescimento de pelos pubianos. E aí, se a gente voltar lá naquela tabela das 5 etapas, a gente está falando do início de crescimento de pelos pubianos como o início de uma penugem, né? E não no aparecimento, não é da noite para o dia que esse desenvolvimento acontece. Mas a menarca vem depois, né? E se a gente for pensar a idade média do início dos seios, vamos colocar ali por volta dos 10 anos, a gente vai ter a menarca com quase
2 anos depois, né? Então, isso nos permite acompanhar, através de anamnese, o desenvolvimento dessa criança ou desse adolescente que a gente está acompanhando, né? A gente também tem essa mesma lógica, né, da ordem do desenvolvimento dos processos para os meninos, e a gente consegue perceber que a idade do aparecimento dos itens da puberdade masculina vem aí cerca de alguns anos depois do início das meninas, e por isso que a gente vai ter discrepâncias entre meninos e meninas da mesma idade durante grande parte da puberdade. É interessante até a gente pensar o quanto que esse desenvolvimento físico que se inicia antes para as meninas, ele de alguma forma reforça esse conhecimento do senso comum que diz que as meninas são mais maduras, né? É interessante a gente pensar que a gente não encontra nessa lista de alterações físicas nenhum tipo de medida cognitiva, por exemplo, de diferenças entre meninos e meninas, que permita ou possibilite apenas o amadurecimento das meninas, né? A gente tem, entretanto, uma sociedade que cobra o espaço do cuidado, da responsabilidade, do cuidado do outro, do cuidado de si mesmo e das suas coisas, para meninas com muito mais força e desde muito cedo. é, Ao invés de acontecer para os meninos, né? Então, a gente assume que se essa menina está maior, né, mais comprida do que esse menino, isso é o reforço de que ela é mais madura, ela é mais organizada. Olha o caderno desse menino, é uma bagunça, né? Mas talvez a gente não tenha exigido dele da mesma forma que a gente exige das meninas. Afinal, as meninas precisam ser organizadas, responsáveis, sentar direito, fazer coisas direito, né? E aí, de novo, a gente embola o que a gente estava discutindo, né, de como que as características físicas elas não são, elas não têm um sentido único e universal, né? Elas vão sofrer consequências daquele ambiente cultural, social, histórico, né? E é por isso que a gente não pode pensar essas coisas desconectadas. Então, quando a gente segue essa lógica, né, dessas mudanças que vão acontecendo, a gente começa falando do surto de crescimento dos adolescentes, que é um rápido aumento de altura e peso. A gente vai ter variações de idade entre meninos e meninas quando iniciam. Então, em uma etapa, como eu estava dizendo, ali entre os 11 e 13 anos, as meninas tendem a ser mais altas, mais pesadas e mais fortes do que os meninos da mesma idade, já que iniciaram seu processo de desenvolvimento físico antes, né, dos meninos. Grande parte desses jovens vai atingir a sua altura final até os 18 anos, né? E é por isso que nós temos uma janela de desenvolvimento dessas habilidades e a gente precisa ficar atento se essa janela está funcionando adequadamente para a gente não perder espaços de desenvolvimento, né? Esse processo também dura cerca de 2 anos e a maturidade sexual tende a acontecer logo depois, né? Então a gente inicia processo de crescimento, vamos desenvolvendo outras características secundárias e cerca de 2 anos depois desse início, a gente vai atingir o processo de maturidade sexual. Os meninos crescem de forma geral, né? A gente vai compreender um aumento do tamanho, né? Ombros mais largos, pernas mais longas em relação ao peito, antebraços mais longos em relação aos braços e à altura. E é interessante que esse processo não acontece de forma linear, então, ou organizada, né? Então é muito comum que a gente encontre adolescentes meio desengonçados, assim, né? Parece que as coisas crescem meio descoordenadas, né? Então a gente passa uma etapa onde as coisas estão meio descoordenadas para depois um ajuste, né? Eu me lembro de adolescentes que eu atendi nessa faixa eu me lembro de uma mãe que brincava, ele está crescendo em volta da boca, né? O guri tinha um rosto meio disforme, um bocão e os braços meio desengonçados e ficou muito comprido, muito rápido e parecia ter só braço e perna, né? E aos poucos foi se organizando. Na época a cidade de Vitória não era tão grande, eu encontrei de vista esse jovem alguns anos depois e ele estava muito mais ordenado do que da época que eu atendi, né? Esse processo, de forma geral, também acontece
para as meninas, né, a gente vai ver um alargamento da pelvis, né, desse osso do quadril, que vai permitir a abertura desse osso para o parto, caso essa menina venha a parir naturalmente algum bebê. A gente também tem espaços de concentração de gordura, como nas coxas, na bunda, na barriga, né, o que dá essa aparência mais arredondada das mulheres, para o nosso desespero, né? A gente não tem uma avaliação muito positiva, né, de concentração de gordura nesses locais, né? Mas isso dá essa forma evolutiva mais arredondada que tem sido interpretada pela nossa espécie como alguém que tem a habilidade de parir, que tem a habilidade de guardar bebês e produzir bebês adequadamente, né? A gente também tem outros desenvolvimentos que vão acontecer, como o crescimento dos olhos, do maxilar, do nariz, dos dentes. Esse crescimento vai obedecer a ritmos próprios e algumas partes do corpo podem ficar desproporcionais, como eu já tinha apontado para vocês. Quando finalmente a gente vai, né, durante esse processo, chegar aos aspectos de maturidade sexual, a gente precisa ficar atento que esse é o grande objetivo da puberdade, né? Preparar esse corpo para a adultez e para a possibilidade de procriação, né? Que é indispensável para a nossa espécie. Então, os principais sinais de maturidade sexual são a produção de esperma para os meninos e desculpe, a menstruação para as meninas, né? Então, a espermarca, ou essa primeira ejaculação, acontece em média aos 13 anos, normalmente durante o sono, que é o que a gente chama de poluição noturna, né? Que é essa produção de esperma natural e não ligada necessariamente a uma excitação sexual, né? E sim a um processo natural de produção de esperma, né? No caso das meninas, a menarca, que é essa primeira menstruação, acontece entre os 11 e 13 anos, e aí lembrando que a gente tem uma janela, né, que vai desde os 9 até os 14, então a gente tem uma variação, mas de forma média entre os 11 e 13 anos, a gente vai perceber que há diversas influências genéticas, físicas, emocionais e ambientais para quando a menarca vai acontecer, mas os marcadores genéticos são bastante relevantes. A partir desse desenvolvimento sexual, que é a grande etapa da puberdade, a gente pode pensar que existem consequências psicológicas para eh, essas alterações físicas, né, e hormonais, sexuais, né? Então a gente vai entender que as rápidas mudanças físicas têm muitas consequências psicológicas, né? As meninas tendem a se preocupar com as suas aparências, com a sua aparência mais do que com qualquer outra coisa, elas tendem a ser mais infelizes com relação à sua aparência do que os rapazes, e isso tem a ver com a pressão social do padrão de beleza feminina e do quanto que o corpo feminino ele é monitorado, cuidado e validado ou não pela sociedade. Isso não há nenhuma relação com processos fisiológicos que levam as meninas a estarem mais insatisfeitas com seu corpo, né? Há uma pressão social bastante grande, que é construída por todos nós, né? Que fala de uma questão do corpo, que fala da questão da cor, que fala da cor dessa pessoa, que fala da relação com ser taxada de bonita ou feia, ser taxada de ela é muito alta, ou ela é muito baixa, ela é muito gorda, ela é muito magra, né? A gente tem uma série de marcações e que isso é alimentado pelas nossas relações sociais, pela mídia, pelas redes sociais, por como a gente produz moda, por como a gente produz beleza, e uma série de outras questões que, obviamente, constrói essa intensidade de pressão social, que leva meninas, infelizmente, a estarem mais insatisfeitas com seu corpo muito cedo, né? E isso traz consequências psicológicas. Essas variações também de quando o desenvolvimento ou quando a maturação acontece, tem consequências para meninos e meninas também, né? E aqui eu queria marcar com vocês, porque eu acho que é uma das características mais importantes quando a gente fala de consequências psicológicas, né? E que nos traduzem como que o desenvolvimento físico ele não é apenas um desenvolvimento físico isolado de aspectos culturais, sociais e históricos, né? Então, as pesquisas nos apontam que meninos e meninas que se desenvolvem mais cedo
do que os seus pares, ou seja, nós estamos falando de um desenvolvimento físico que para alguns sujeitos vai iniciar antes do que os seus amigos vão iniciar, né? E aí a gente tem que fazer um parênteses do quanto que o conjunto de pares ou de outros jovens mais ou menos da mesma idade tem uma relevância muito grande nessa faixa etária. Não só porque a gente está num processo de socialização que acontece fortemente nas escolas, no mundo ocidental, então a gente gasta muito tempo com os nossos pares, né? E a gente vai desenvolver amigos e inimigos nesse processo escolar. Então, essas pessoas que eu me comparo, que são pessoas da minha faixa etária, geralmente estão na escola comigo, né? Esse tempo na escola também me afasta de alguma forma das relações parentais e a gente já tem um processo de desenvolvimento da autonomia que está no embate com quem é a autoridade legitimada nesse lugar, que são, teoricamente, os pais responsáveis, né? Então, se eu estou disputando espaço de autonomia com esses responsáveis adultos, eu também tendo a ficar mais próximo desses pares. Então, o grupo de pares é muito relevante. Agora, eu não tenho decisão sobre quando o meu corpo vai começar a mudar. Isso é marcado por aspectos que são biológicos e genéticos, né? Entretanto, se eu começo a desenvolver seios, por exemplo, antes das minhas colegas, isso tem consequências psicológicas para o meu desenvolvimento. E aí a gente não está falando de um marcador determinista, né? Não significa que todas as meninas que desenvolvem seios antes das suas colegas vão ter problema psicológico ou todos os meninos que desenvolvem, né, mais cedo vão ter consequências X, Y, Z. A gente tem mais risco de desenvolver, mas daí nós estamos falando de risco estatístico, né? Uma maior probabilidade de desenvolver questões psicológicas, já que muito cedo fica muito difícil de assimilar todas essas mudanças rapidamente, e a gente cria uma expectativa de uma maior maturidade. Então vamos pensar. Essa menina que desenvolve seios antes das suas colegas, ela vai ser classificada como mulher, como adulta, mais rapidamente do que as suas colegas, o que significa que ela vai ter sobre ela não só as expectativas sociais de beleza que atingem todo mundo, mas também as expectativas sociais do que é o corpo feminino na adultez, né? Como alguém que vai ser visto como objeto sexual, como alguém que é de domínio público, né? As pessoas na nossa sociedade acham que você pode dar uma cantada, que você pode encostar nessa mulher numa balada, que você pode agarrar ela contra a força dela, que você pode dominar o corpo dessa mulher. E aí eu tenho isso acontecendo com uma guria que ainda não tem a maturidade, muitas vezes, para lidar com esses processos. Da mesma forma, se eu tenho meninos que se desenvolvem, vamos pensar, desenvolvimento de altura muito mais cedo, e a gente vai falar dessas mudanças separadamente para meninos e meninas em um minuto, mas esse guri que é enorme, e que, mesmo sendo enorme, ele tem ainda 12, 13 anos, mas eu olho para ele, eu acho que ele tem 16, eu espero um nível de maturidade que não está adequado para a idade dele, né? Eu crio uma expectativa de que ele soubesse dar conta de outras coisas, porque na minha cabeça ele tem 16. Então, a gente tem risco aumentado para desenvolver psicopatologias, como a depressão, e aí a gente atinge mais meninas do que meninos, mas temos risco de desenvolvimento de doenças se esse processo de desenvolvimento ele não é acompanhado adequadamente. Mas vamos voltar nas mudanças de meninos e meninas. Deixa eu me achar aqui nos meus slides, né? Então, quando a gente olha para os meninos, a gente percebe que quando esse guri, ele amadurece ou ele desenvolve essas capacidades físicas, essas mudanças físicas mais cedo do que os seus pares, a gente vai ter algumas consequências psicológicas, né? Por um lado, eles tendem a ficar maiores mais cedo do que os seus pares e tendem a criar uma relação social com seus pares que é de dominação, né? Por que que a gente tem essa visão? Porque quando esse guri se parece com um adulto mais cedo, qual é a imagem do homem na nossa sociedade, né? Do homem adulto? Vamos pensar o estereótipo mesmo, né? É o estereótipo, opa, desculpe, é o estereótipo desse homem macho alfa, né? Ele é forte, ele é alto, ele é bonito, né? Se a gente for avaliar, provavelmente, se você fechou o olho aí e tentou imaginar esse estereótipo, ele provavelmente é branco, provavelmente de classe média, né? Então
esse ideal de masculinidade que é construído, ele é um ideal que é visto na sociedade como positivo. Ser esse homem alto, forte, branco, másculo, é visto como uma liderança, é visto como alguém de sucesso, é visto como alguém que pega um monte de gente, é visto como alguém que consegue o que quer. Então, se esse adolescente ele se aproxima dessa imagem idealizada desse macho na nossa sociedade antes dos seus pares, a tendência é que ele assuma esse lugar positivo antes dos seus pares, o que provavelmente o coloca nessa situação de dominância. Então, ele é aquele que as gurias vão se apaixonar primeiro, ele é aquele que manda na jogada, ele é aquele que decide como que o grupo vai acontecer. Entretanto, crescer mais cedo também tem consequências ruins, né? Porque eles ficam maiores, como eu estava dizendo, mais cedo, e eles tendem a não corresponder à expectativa de amadurecimento. Eu olho para o guri, ele tem cara de adulto, mas ele é um mané, ele é um guri, né? E a gente acaba se frustrando e achando que ele é imaturo, ele não sabe fazer as coisas, né? Então a gente tem, obviamente, vantagens e desvantagens de se desenvolver mais cedo. As meninas, por sua vez, têm menos risco de problema psicológico se amadurecerem igual ou mais tarde do que as suas pares, né? Então, meninas que amadurecem mais cedo tendem a ser menos sociáveis, menos expressivas e menos equilibradas, são mais introvertidas e tímidas, são mais vulneráveis ao sofrimento psicológico, com maior risco de depressão, por exemplo. Também tem mais risco de desenvolver comportamentos inadequados, transtornos alimentares, abuso de substâncias e maior risco de tentativa de suicídio. Nossa, prof, mas por que que isso tudo acontece? Vamos lembrar. Se essa menina se parece mais rapidamente com uma mulher, na nossa sociedade, esse lugar da mulher com o seu corpo objetificado, como vítima, muitas vezes, de algum tipo de controle de violência, sendo olhada de forma a assumir esse papel da maturidade sexual, quando essa guria é muito jovem, ela tem muita dificuldade de lidar com esse papel, né? E aí a gente tem uma discrepância bem interessante da gente relacionar com os papéis sociais, né? Esse menino que se desenvolve mais rápido, ele assume esse lugar do masculino adulto, que na nossa sociedade é positivo. E por isso que ele tem menos riscos de problema, vamos pensar, né? Então, se ele se desenvolve antes dos pares, ele tem menos risco psicológico do que se ele se desenvolve depois dos pares. Porque aí ele é o pequeno, ele é o fraco, ele é o que não é homem nunca, né? E isso tende a criar mais problema psicológico. No caso das meninas, é o contrário. A menina que começa antes a assumir esse papel do corpo feminino adulto, que é visto de forma violenta, de forma subjugada, de forma a ser vítima de uma série de questões da sociedade, já que a sociedade enxerga o corpo da mulher como um objeto do prazer masculino, muitas vezes, chegar nesse lugar vulnerável. Muito cedo, aumenta o risco de problema psicológico para essa guria. Ou seja, para as meninas se desenvolver junto, na mesma época dos seus pares, ou depois dos seus pares, tende a ser protetivo para o desenvolvimento psicológico. Ah, professora, mas aí ferrou, né? Porque eu não tenho como controlar quando o meu corpo vai mudar. É verdade. Mas é por isso que a gente precisa de assistência, é por isso que a gente precisa ter condição de falar sobre essas mudanças com esses jovens, é por isso que a gente precisa do trabalho da psicologia, por exemplo, para assistir essas pessoas e começar a pensar de que não é porque eu estou numa sociedade que olha o meu corpo de forma agressiva e vulnerável que eu preciso me ater a isso, mesmo que eu precise muitas vezes lidar com uma violência que é real, né? Então, assim como esse guri que se torna esse homem muito mais rápido, ele não precisa assumir tudo que essa masculinidade traz para ele, especialmente da parte tóxica dessa masculinidade, que é da agressividade, da violência, né, e da violência contra o corpo do outro. Então, é interessante da gente pensar como que os papéis sociais de gênero estão muito associados aos riscos maior ou menor de problemas psicológicos, né, como consequência do desenvolvimento físico.
E o cérebro desse adolescente, como é que tá, né? A gente tem pesquisas atuais que sugerem que o cérebro ainda está se desenvolvendo durante a adolescência, né? A gente tem estruturas envolvidas na emoção, no julgamento, na organização do comportamento e no autocontrole que ainda estão em construção na época da adolescência. São habilidades bastante complexas que estão concentradas fortemente no lobo frontal, né? Então, esse controle das emoções, essa postergação do prazer, essa capacidade de controlar a impulsividade são aspectos que tendem a estar ainda em desenvolvimento. Então, para alguns autores, isso pode explicar a tendência a explosões emocionais e a comportamentos de risco nos adolescentes, já que a área do cérebro que é responsável por esse controle emocional ainda está em progresso. Entretanto, a gente também vai olhar que parte disso se deve à construção social, porque se fosse assim, a gente teria todos os adolescentes como imaturos de explosões emocionais e fazendo comportamento de risco, se fosse apenas um processo biológico, né? E não é o caso. A gente tem adolescentes que são responsáveis, a gente tem adolescentes que pensam nas consequências dos seus atos, não o tempo todo, não temos nem adulto que faz isso o tempo todo, né? Mas essa variação nos mostra que essas variáveis não são apenas biológicas e apenas do desenvolvimento físico, né? A gente pode pensar que o cérebro funciona de forma diferente, né? Quando a gente vai, né, dar uma atividade para esses jovens em pesquisa e observando em exames de imagem, né, que áreas do cérebro estão sendo utilizadas para resolver um exercício de identificação de emoções no computador, por exemplo, quando a gente pega adolescentes mais jovens, ali entre 11 e 13 anos, a gente vai perceber que as áreas que acendem, né, as áreas que estão funcionando para esse reconhecimento de emoções é o sistema límbico, né, que é o uso da amígdala, que é uma área ainda subcortical, né, que trabalha com reações emocionais e instintivas, né? Nós estamos falando com a estrutura mais básica do cérebro para o funcionamento de emoções, que nos leva a uma estrutura que é dessa lógica de como eu reajo de forma instintiva a essas emoções. Quando eu faço esse mesmo exercício com adolescentes de 14 a 17 anos, a gente já vê menos o uso da amígdala e mais o uso dos lobos frontais, né? Que é onde esse planejamento, o raciocínio, o julgamento e a modulação emocional, o controle de impulsos está acontecendo, né? Então, isso nos mostra que o cérebro vai se desenvolvendo durante a etapa da adolescência e a gente vai conseguindo ver processos diferenciados nessas etapas. É importante pensar, daqui a pouco a gente vai entrar nos aspectos do desenvolvimento cognitivo, que a gente vai perceber que autores do desenvolvimento cognitivo vão reconhecer que nada acontece apenas no desenvolvimento físico do cérebro, né? Existe uma interação com o ambiente e que fala especialmente do quanto que a gente é levado a pensar sobre as nossas emoções, do quanto que a gente é levado a achar estratégias de controlar e de saber lidar com as nossas emoções, que nos levam a tomadas de decisão que são mais sensatas, mais racionais. Esse é um processo que, infelizmente, a nossa sociedade está falando há pouco tempo, né? Nós estamos falando de emoções há pouco tempo, nós estamos falando de controle e reconhecimento, né? O que a gente vai chamar de inteligência emocional há muito pouco tempo na nossa história, né? E a gente pode sim criar oportunidades para que esse jovem saiba lidar com as suas emoções de forma mais madura, independente da capacidade, não independente, mas associada ao desenvolvimento do cérebro e das capacidades dele, né? Então, não é porque ele tem 13 anos que ele não tem a mínima condição de tomar decisões que sejam racionais. A gente só precisa compreender as necessidades dele e apoiá-lo nesse processo, né? E é por isso que a gente não vai atribuir o mesmo nível de independência e autonomia para um jovem de 13 anos do que a gente espera de um jovem de 17, né? A gente também tem que caminhar junto com esse desenvolvimento. A gente pode falar de outras variáveis que podem afetar a saúde física e mental, de acordo com o estilo de vida, as condições socioeconômicas, a possibilidade de atividade física, do envolvimento comunitário, de estar em grupos que são produtivos de alguma a qualidade do sono, a capacidade de nutrição e alimentação, e aqui a gente está falando de processos que têm a ver com o nível socioeconômico, com as possibilidades dessa família, assim como os limites que são impostos
por essa família, né? O quanto de sono esse adolescente tem, não só se a gente for pensar que, né, a gente está trabalhando num país que tem caminhado bastante em relação ao direito de crianças e adolescentes, a gente tem um número cada vez menor, ainda presente, infelizmente, mas um número cada vez menor de crianças e adolescentes que têm que acordar muito cedo para trabalhar, por exemplo. Agora, quantas dessas crianças passam a madrugada inteira na internet, em jogos? Né? E o quanto que essa falta de sono vai afetar o humor, a capacidade de aprendizagem, a capacidade de relacionamento desses jovens, né? Então, esse ambiente onde esse desenvolvimento físico acontece, ele também vai ser muito relevante. A gente tem outros dados que falam da saúde física e mental no texto, como índices de obesidade, o aparecimento da anorexia e da bulimia, essas são doenças psicológicas, alimentares, que tendem a aparecer com mais frequência na adolescência e no jovem adulto do que em outras etapas do desenvolvimento, e a gente precisa ficar atento a esses processos. A gente também pode falar do uso e abuso de drogas, e do quanto que a nossa sociedade é leniente, ela é flexível para o uso de álcool, mais e para o uso do cigarro, né, de tabaco, mais do que para outras drogas, né? A gente não considera o álcool uma droga na nossa sociedade, que está com muita facilidade a gente tem acesso ao álcool, e esse papel social, né, do álcool como algo que me faz fazer parte do grupo, né? A gente tem consequências que são sociais para esse processo também, que a gente precisa ficar atento. Mas eu queria chegar, né, o texto vai desenvolver processos sobre essas doenças. Eu volto a dizer que a minha intenção é muito mais falar da existência delas e de pensar esses adoecimentos possíveis, mas o nosso foco vai estar muito mais em como os processos normativos acontecem, né? Então a gente não vai se focar especificamente nisso. Eu queria chegar, ó, Pai amado, aqui, no desenvolvimento cognitivo, né? É, a gente tem diversos autores que vão explicar o desenvolvimento cognitivo. O texto traz a versão de Piaget e Elkind. Ele cita Vygotsky, né? E a gente vai poder falar desses autores construindo teorias sobre o desenvolvimento cognitivo. Talvez o nosso enfoque maior em Piaget, por ter sido talvez o autor mais relevante quando a gente pensa o desenvolvimento cognitivo de uma forma geral, né? Vygotsky tem uma relevância muito grande para os processos escolares, mas, coitado, morreu muito cedo, teve muito menos tempo de divulgar a sua teoria, e a gente acabou tendo muito mais dados sobre a teoria de Piaget, né? Então, é interessante pensar que Piaget nos traz uma proposta de desenvolvimento também organizado em etapas, que são é, consecutivas, obrigatórias. Lembra que a gente falou de Freud lá nas outras aulas, né, que vai pensar os desenvolvimentos como degraus, né? Então o sujeito passa por aqui, depois o que ele desenvolve aqui, ele leva para a próxima etapa e assim vai, né? E Piaget pensa o desenvolvimento cognitivo a partir de cadê o outro? De quatro etapas, né? O sensório motor, o pré-operatório, o operatório concreto. Sim, isso, desculpe. Então, ele vai entender o desenvolvimento cognitivo como universal, que é dividido em fases subsequentes e cumulativas, né? Então, do 0 aos 2 anos, 2 aos 7 anos. O operatório concreto, sim, e vem a quarta etapa, não estou louca. O operatório concreto que vai dos 7 aos 11 anos. E aí, aqui a gente tem características que são muito comuns, que que é comum entre essas três primeiras etapas, que é o processo concreto de como o sujeito compreende o mundo onde ele está colocado, né? Então, uma característica importante da proposta piagetiana é de que esse sujeito tem um desenvolvimento físico, cognitivo, neuronal, que precisa existir antes do contato desse indivíduo com o ambiente. E é esse contato com o ambiente que permite, junto com o desenvolvimento físico, esse desenvolvimento. Então,
O bebê de 0 a 2 anos, ele vai intervir, né, ele vai se relacionar com o ambiente com aquilo que ele tem de possibilidade desenvolvimental nessa etapa, que é o próprio a própria sensação do corpo, né? E é por isso que ele coloca tudo na boca, é por isso que ele está num processo de coordenação do corpo, é por isso que ele traz os objetos para si, para a boca, ele morde, ele conhece o próprio corpo a partir das suas possibilidades sensório-motoras, né? Desse processo de encostar, de comer, de sentir, né? A partir das sensações físicas, como esse mundo acontece. A etapa seguinte, esse indivíduo já criou uma sensação de self, né, e do próprio corpo, e ele passa a conhecer o mundo num processo pré-operatório ainda, né, de uma operação com esse ambiente que ainda está muito focada nele mesmo, né, porque é o que esse indivíduo até essa idade dá conta. O mundo circula em torno de mim. A visão que o mundo tem do mundo é a mesma que eu tenho do mundo, né? A gente tem alguns exercícios bem interessantes é, ligados a essa teoria, por exemplo, de você pega uma caixa de bombom fechada e você entrega ela fechada para uma criança de 7 anos, por exemplo, 6 anos, né? E você pergunta para ela, o que que você acha que tem aí dentro? E ela faria o que você faria, ela vai dizer que acho que tem bombons aí dentro. Tá, abre a caixa. Quando a criança abre a caixa, não tem bombons, tem pedras dentro. E aí a gente vira para essa criança que acabou de descobrir que tem pedras e a gente fala para ela, olha, se eu pegar essa caixa e eu fechar ela e eu entregar ela para uma outra criança que entrar aqui agora, que não participou dessa nossa conversa, se eu entregar essa caixa fechada, o que que você acha que ela vai dizer que tem dentro da caixa? E na nossa lógica de adulto, a gente vai pensar: olha, ela vai cometer o mesmo erro que eu. Eu achei que a caixa de bombom tinha bombom. Então, se a criança não sabe de nada, ela vai chegar aqui e ela vai achar que tem bombom. Porém, essa criança egocentrada, aos 6 anos, ela vai dizer que essa criança vai entrar aqui e ela vai achar que tem pedras dentro da caixa. Porque se ela sabe que tem pedras, o mundo sabe que tem pedras, né? Essa noção meio intuitiva e egocentrada é o que baseia a relação desse indivíduo com o ambiente. Na etapa seguinte, que vai mais ou menos dos 7 aos 11, a gente já vai conseguindo desenvolver operações cada vez mais complexas, mas ainda passando pelo processo da concretude, né? Vamos pensar, essa criança que vai estudar na escola frações, e vamos entender que o conceito de fração é um conceito difícil, né? Porque vamos pensar, se eu tenho uma ideia de que existe um todo e que existe a metade desse todo, e se eu pego a metade desse todo e eu divido ele novamente na metade, ele segue sendo a metade. Olha o caos, né? Vamos trazer o concreto para ajudar a gente a entender. Eu tenho uma barra de chocolate, né? E é assim que a gente ensina para essas crianças concretas nessa idade. E é aí que ficam os nossos melhores exemplos, né? Então, eu tenho uma barra de chocolate. A minha barra de chocolate é o todo, né? É uma parte, inteiro. Se eu divido essa barra na metade, né, e te dou a metade dessa barra, e eu fico com a metade da barra, logo, essa metade da barra anterior se torna o meu inteiro, nesse momento. E eu posso dividir ela em 4 partes, né? E eu vou ter, né, um quarto dessa parte que eu vou dar para um outro amigo. Ou seja, o inteiro que era antes, ele e virou metade, agora ele é inteiro de novo. Ou seja, são processos complexos da matemática que só são possíveis de serem compreendidos nessa faixa etária pela capacidade concreta, né? Pela possibilidade de compreender que existe uma classificação, que existe um pedaço que é maior do que o outro, que vem antes do outro, que é maior, né? Que 10 é menor do que 100, né? Todos esses processos são passíveis a partir da concretude dos objetos. E é por isso que a gente vai usar esses objetos para entender. Mas quando a gente vai chegando na última etapa, que é o operatório formal, que é a etapa que a gente compreende que vai acontecer na adolescência e que para Piaget é a última etapa do desenvolvimento cognitivo, ou seja, a gente não vai, segundo Piaget, encontrar diferenças entre o desenvolvimento cognitivo de adolescentes e adultos, né? E depois a gente vai fazer as críticas que são feitas à obra dele, né? Mas nessa etapa, o adolescente atinge um nível de pensamento que permite uma maior autonomia, um maior rigor de raciocínio, denominado de pensamento formal, né? Então, a característica do operatório formal é a capacidade de pensamento formal, que é
o que permite nessa etapa final da sequência do desenvolvimento cognitivo, algumas características, né? Ou algumas capacidades, né? Que características tem o pensamento formal? Ele entende a realidade como um subconjunto do possível. Ou seja, na fase anterior, que era concreta, aquilo que eu experimento é a realidade. Na fase do pensamento formal, que é marcado por hipóteses, que é marcado pela subjetividade, que é marcado por processos transcendentes, e a gente já vai falar mais sobre isso, agora a realidade é parte do todo. Por exemplo, eu estou aqui, eu sou professora, eu sou mãe, eu estou na minha casa gravando esse vídeo para vocês. Isso é o real. Agora, eu também tenho uma capacidade no operatório formal de imaginar como é que seria a minha vida se eu fosse cantora. Isso não é a realidade, né? Essa imaginação, essa hipótese de como seria a minha vida se eu tivesse tomado decisões diferentes, se eu não fosse psicóloga, se eu tivesse 3 filhos ao invés de 2, essa parte que existe na minha cabeça, ela não é a realidade, percebem? Ou seja, a realidade não é tudo que existe, ela é parte do possível. Diferente da etapa anterior, que a criança só consegue compreender aquilo que ela vê, aquilo que ela toca, né? Então, como é que seria a sua vida se você fosse astronauta? Eu ia gostar de jogar bola, né? Eu não consigo compreender que, sendo astronauta, eu não tenho como jogar bola, porque lá não tem gravidade, né? O que eu conheço da minha realidade é tudo que existe. Já no operatório formal, não, né? A realidade é parte do processo, mas existe uma infinidade de possibilidades que eu posso imaginar, supor, deduzir, né? E como é que eu me sentiria nessa situação? Como é que eu tomaria essa decisão? Que não são a realidade. O operatório formal também tem essa possibilidade hipotético-dedutiva, né? Eu consigo abstrair sobre hipóteses. Como é que eu me sentiria se eu fosse médica? Como é que eu me sentiria se eu fosse cantora? Né? Criar uma hipótese e conseguir me imaginar nessa hipótese me permite pensar, me permite tomar decisões, me permite propor processos, né, como essa lógica de que, olha, se eu vou me sentir assim, logo eu tenho uma proposta, eu gostaria de mudar de carreira, ou eu gostaria que você não me tratasse assim, né? Essa possibilidade cognitiva me permite, por exemplo, tomar decisões, né, sobre teste de possibilidades. Tem um exercício que é descrito no texto, que foi utilizado por seguidores de Piaget, que é o teste do pêndulo, né? Que você tem uma corda de tamanhos diferentes, com um pêndulo, né? Um peso no final, né? Pêndulo tem essa lógica. Lembra aquela ideia de relógios antigos, que tem um pêndulo que bate, né? Embaixo? Então é um pouco essa lógica, né? O pêndulo ele vai se mover, tem esse peso. Eu tenho, então, uma possibilidade de entender o que determina, como é que eu vou prever o que vai acontecer? Será que é o tamanho da corda? Será que é o peso do pêndulo? Será que é a velocidade que eu jogo o pêndulo, né? E a gente vai tentando criar testes para tentar descobrir qual é o aspecto que é mais relevante. Quando eu tenho 7 anos, eu vou trabalhando na lógica de tentativa e erro, e eu não consigo sistematizar os meus testes, e eu não consigo chegar numa resposta. Por volta dos 10 anos, eu tenho testes que são não sistemáticos, ou seja, eu testo a corda grande com peso 1, depois eu testo a corda pequena com peso 2, e aí eu não consigo chegar na resposta completamente certa. Eu tenho um entendimento de que as variáveis mais relevantes são o comprimento e o peso, mas eu não consigo determinar, né, qual é o aspecto mais relevante. E aos 15 anos, já com o pensamento formal, eu consigo fazer testes sistemáticos, que eu vou pegar a corda grande e eu vou testar ela com peso 1, peso 2, peso 3. Tá, aqui eu tive esse resultado. Logo, o tamanho tem a ver com o peso, né? E eu vou criando hipóteses mais organizadas e sistematizadas que me permitem chegar no final da resposta de que o comprimento do fio é mais relevante do que o tamanho do peso. Essa é uma questão matemática que não nos interessa nesse momento, mas são testes que foram realizados para mostrar como o nosso desenvolvimento vai acontecendo e explicar por que esse jovem adolescente tem condições
de tomar decisões sobre o futuro, de compreender, por exemplo, o caráter histórico dos processos, né? Por que que a gente não gosta de tais coisas? Ou por que que a gente é levado a ter uma visão assim sobre povos negros ou indígenas no nosso país? Isso é parte de uma história, né? Como a gente fez no início dessa disciplina, pensando no desenvolvimento da visão da adolescência, né? Então, essa possibilidade de imaginar hipóteses, de propor algo de natureza abstrata e hipotética, né? O que que seria possível? Como é que eu consigo me imaginar nessa situação? São características do pensamento formal que são possíveis nessa idade da adolescência e que permitem tomadas de decisão e compreensão de processos que permitem, por exemplo, o estudo da álgebra, do cálculo, a compreensão de metáforas, mas também a capacidade de tomar decisões sobre o futuro, né? É nessa etapa que o desenvolvimento cognitivo desse jovem permite a ele imaginar o que que eu quero ser quando eu terminar o ensino médio, por exemplo. Né? Como é que eu me imagino sendo mecânico? Eu gosto de carro, mas eu gostaria de ter uma mecânica, eu gostaria de fazer engenharia para ser alguém que vai programar o carro, ou eu gostaria de estar lá com a minha mão na massa, vamos pensar, né? Montando, consertando o carro. Eu consigo me imaginar nessas hipóteses, e pensar processos de causa e efeito e tomar decisões sobre o futuro, coisa que crianças mais novas não vão ter essa habilidade, não vão conseguir fazer isso, né? Então, diferente da infância, onde o pensamento mágico existe e ele toma decisões com base no pensamento mágico, o pensamento lógico, que é baseado na causa e efeito, é uma das grandes marcas da adolescência, né? E ele vai fazer uma transição importante para as capacidades, né, de exercício do raciocínio lógico que serão disponibilizados para o adolescente. Para Piaget, por que que essas modificações acontecem, né? Por um lado, porque o cérebro está sendo exercitado, né? E a gente vai ter uma expansão da capacidade cerebral, né? Por outro, pela expansão das oportunidades ambientais, né? Aparentemente, essa relação entre o desenvolvimento cerebral e as oportunidades do ambiente é que permitem o desenvolvimento cognitivo, que permitem chegar nessa última etapa do desenvolvimento cognitivo, né? Então, aparentemente, essa relação acontece especialmente através do esforço cooperativo. Pesquisas pós-piagetianas mostram que, por exemplo, trabalhar junto faz aprender mais. E isso aponta a algo que Piaget não viu na sua época, né? Fazendo pesquisas na França, com estudantes e crianças que tinham acesso ao ensino formal, que ele traz uma série de etapas desenvolvimentais que são vistas como naturais e possíveis para todo mundo, e que quando a gente observa esse sujeito fora do papel da escolaridade, a gente vai perceber que há capacidades nessa última etapa do desenvolvimento, que são processos mais complexos, subjetivos, hipotéticos, que sem a escola esse indivíduo vai ter muita dificuldade de desenvolver, né? Porque sozinho ele vai ter muita dificuldade de desenvolver. Então, a gente consegue olhar para a obra de Piaget e entender, olha, as propostas dele fazem sentido. Muito do que ele traz sobre o desenvolvimento cognitivo infantil e adolescente são relevantes, mas a gente não pode entender essa obra como algo que todo mundo está obrigado a desenvolver, né? Isso também varia de acordo com as oportunidades ambientais que esse sujeito vai ter acesso, né? E é por isso que a gente vai encontrar inúmeros adultos que têm muita dificuldade de subjetivação, que não entendem metáforas, que têm uma dificuldade de interpretação da complexidade das relações humanas, né? E isso se deve não porque aquele indivíduo é burro, ou não porque aquele indivíduo tem algum problema cognitivo, mas porque ele não teve a oportunidade de desenvolver todas as habilidades que são possíveis para esse cérebro, porque ele não teve essas oportunidades, né? Então, o progresso da atividade mental, como a percepção, a imaginação, a memória lógica e a atenção, são também fatores que influenciam o desenvolvimento, o aumento da capacidade de frear a imaginação, a fantasia, permitindo o desenvolvimento do pensamento lógico, a maior utilização da atenção voluntária, o aumento da recepção de estímulos devido a um aumento de experiência, são processos que influenciam
o desenvolvimento. Então, é importante que a gente pense, e aqui eu vou encerrando a minha apresentação. Eu entendo que os aspectos mais relevantes já estão sendo discutidos, e eu gostaria de finalizar pensando isso, né? De como, de novo, a gente tem autores que são muito relevantes para a gente entender o desenvolvimento. As teorias que eles trazem são relevantes para nós até os dias de hoje, é o caso de Piaget, mas a gente precisa analisar essas teorias com base no conhecimento que a gente tem hoje, né? E entendendo que são teorias que foram construídas a partir de uma população muito específica, com características específicas, né? Então, podemos sim considerar as etapas do desenvolvimento cognitivo de Piaget como relevantes até os dias de hoje, mas a gente vai ter que fazer ressalvas com relação à universalidade desses conceitos e com relação à capacidade de todas as pessoas de desenvolverem essas habilidades mais complexas, previstas para a adolescência e para a adultez, visto que as pesquisas atuais, né, e pós-piagetianas têm mostrado que a oportunidade de escolaridade, desculpem, a oportunidade de ter experiências no ambiente e se testar nesse processo ambiental, como algo que a escola faz, né, de nos forçar a essa relação de cooperação, que é algo que a gente segue fazendo na universidade com vocês, é bastante relevante para o desenvolvimento cognitivo e vai ter que ser levado em conta também quando a gente pensa a capacidade humana, né, do desenvolvimento cognitivo, certo? Espero que tenha ajudado vocês a perceber aspectos normativos importantes, tanto para o desenvolvimento físico quanto para o desenvolvimento cognitivo, sem deixar vocês esquecerem que o ambiente, o espaço social onde esse indivíduo está, as suas relações sociais vão ser extremamente relevantes para a gente pensar que sujeito é esse, como esse desenvolvimento acontece e mais, que sentido esse desenvolvimento tem para esse sujeito dentro das suas variáveis transversais, dentro das suas possibilidades de vivência, certo? Nos falamos, até mais.